Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos aqui para a nossa videoaula número 406, onde nós vamos trabalhar com a associação de resistores, sendo dois tipos aqui nesta videoaula: a associação de resistores em série e a associação de resistores em paralelo. Então, pessoal, uma associação de resistores em série é uma forma de soldar vários resistores, todos numa única sequência, como esta que está sendo mostrada para vocês aqui ó, à esquerda desta tela. Então, vocês têm o resistor número 1, aqui vocês têm o resistor número 2 e aqui vocês têm o resistor número 3. Onde vocês podem ver que a extremidade direita do resistor 1 está conectada na extremidade esquerda do segundo. E a extremidade direita do segundo está conectada com a extremidade esquerda do terceiro. Então está uma série aqui, uma sequência. O desenho técnico que a gente vai utilizar nos nossos circuitos é esse aqui, né, pessoal? A gente sabe que essa configuração aqui se refere a um resistor, então o resistor 1, resistor 2 e 3. Agora, quando a extremidade esquerda de cada um dos resistores estiver soldadas num único ponto e as extremidades direita desses resistores estiverem soldadas também num único ponto, nós temos aqui uma associação de resistores chamada associação em paralelo. Esses pontos aqui onde ocorre a soldagem, aqui a gente vai chamar de nó, e depois a gente vai ver que vai ter uma característica muito importante da corrente elétrica aqui nesses nós do circuito elétrico. E aí a gente desenha uma associação de resistores em paralelo desta forma. Então, nessa videoaula, nós vamos ver como é que a gente trabalha com cada uma destas associações. Primeiramente, nós vamos começar com a associação em paralelo. Então, aqui, gente, ó, nós temos um nó, né? E aqui nós temos um segundo nó. E aqui nesses nós estão conectados os resistores 1, 2 e 3. E a gente faz o esquema representativo como está aqui à direita. Neste tipo de associação, pessoal, nós temos duas características muito interessantes. Uma diz respeito à tensão elétrica e outra vai dizer respeito à corrente elétrica nesse tipo de circuito. Então, com relação à tensão elétrica, tá? Então vamos destacar aqui, ó, a tensão elétrica. O que vai acontecer com a tensão nesse tipo de circuito? Primeiramente, você tem aqui uma associação de resistores, onde os três resistores estão conectados numa fonte de tensão. Então, aqui tem uma tensão da nossa fonte aqui. Nesse caso aqui é 12 volts, poderia ser qualquer voltagem. E aí a gente sabe que se a gente conectar aqui neste resistor um aparelho para medir a voltagem, tá? Um voltímetro, como tem aqui na figura da direita, esse aparelho vai medir 12 volts. Se colocarmos um aparelho aqui para medir a voltagem aqui nesse segundo, ele também vai medir 12 volts. E se a gente colocar um aparelho para medir a voltagem aplicada aqui nesse resistor, também vamos medir 12 volts. Então isso aqui é fato experimental, pessoal. Colocando os voltímetros para medir a tensão nos extremos, percebam que aqui no lado esquerdo e direito de cada resistor, esquerdo e direito, esquerdo e direito. Vamos medir sempre a mesma tensão elétrica. Então, esta é uma característica desse tipo de associação. A tensão medida em cada um dos resistores vai ser sempre igual à tensão fornecida pela fonte. E com respeito à corrente elétrica neste tipo de circuito. Como eu falei anteriormente, este pontinho aqui é um nó. O que significa um nó? Um nó é onde nós soldamos os três resistores. Soldamos os lados esquerdos deles. E aqui o outro nó onde a gente solda o lado direito. De tal forma que esse circuito elétrico, quando está em funcionamento, vai liberar uma corrente elétrica. Esta corrente elétrica, ela vai percorrer o circuito. Ela vai circular por esse circuito. Esta corrente, ao chegar neste nó, ela vai ser dividida. Parte da corrente que está chegando nesse nó, parte dessa corrente vai ser usada pelo resistor 2
outra parte vai passar pelo resistor 1 e a outra parte vai passar pelo resistor 3. Então, podemos dizer que há uma divisão aqui nesse nó da corrente elétrica. E a característica deste tipo de circuito elétrico está escrita aqui embaixo. Ó. A quantidade de corrente elétrica que chega num nó, quem é que está chegando? Essa corrente I. Ela vai ser igual à quantidade de corrente que sai daquele mesmo nó. Então, vai ter que sair corrente para alimentar o resistor 1, o resistor 2 e o resistor 3. De tal forma que a soma dessas quantidades tem que dar a corrente I. Aqui tem um nó na direita, né? Então, aqui está saindo uma corrente I deste nó. Está chegando aqui a corrente que passou pelo primeiro, está chegando aqui a corrente que passou pelo segundo, está chegando nele a corrente que passou pelo terceiro. Então, podemos dizer que esta equação aqui nada mais é do que uma equação que preza a respeito da conservação da quantidade de corrente. Corrente que entra tem que sair, ou vice-versa, né? Então, pessoal, nós temos aqui as duas características que são importantes para esse tipo de associação. Volto a lembrar, isso aqui vocês precisam ter na ponta da língua para que vocês possam aí concluir os exercícios a seguir. Tá? Então, a primeira é que nesse tipo de associação a tensão vai ser sempre igual para todos os resistores que estão em paralelo e que a corrente ela vai ser dividida no nó e de tal forma que a corrente que entra é igual à quantidade de corrente que sai. Nós também podemos provar, pessoal, com base na primeira lei de Ohm e com base nas características desse tipo de associação, que este circuito em paralelo ele vai ter um único resistor, ou seja, um resistor que a gente chama de resistor equivalente, que poderia substituir esses outros três, ou seja, vai ter um único resistor que equivalha a esses três associados em paralelo. E para calcularmos esse resistor equivalente, a gente vai usar esta fórmula aqui. Então, calculando esse resistor em paralelo, aqui, ó, RP, nós vamos ter o nosso resistor equivalente, ou seja, nós vamos ter um único resistor que equivale por esses três aqui associados. A prova que a equação é esta é bem simples de ser demonstrada, tá? A gente sabe que nesse tipo de associação, a corrente que chega num nó, ela é conservada. Então, se ela está chegando aqui neste nó, a corrente I vai ter que sair a corrente para o primeiro, a corrente para o segundo e a corrente para o terceiro. De tal forma que a gente tem essa característica do circuito. E a gente sabe também que a primeira lei de Ohm é dada por R igual a U sobre I. De tal forma que eu sei que I é igual a U sobre R. Então, é uma forma diferente de escrever. Então, a corrente I é igual a U sobre R. Eu poderia dizer também que a corrente no primeiro resistor, essa corrente que vem aqui para cima, é a tensão aplicada sobre ele dividido pelo resistor 1. Eu também poderia dizer que a corrente que vem para este segundo resistor aqui, esse 2, é a tensão sobre ele dividido pelo R2. E eu posso dizer que a corrente que vem para este terceiro aqui é a tensão dele dividido por R3. Tá? E aí a gente sabe que nesse tipo de associação, todas as tensões são iguais. A gente sabe disso. Então, se todas as tensões são iguais, eu posso simplificar, porque é tudo o mesmo número. Vai ficar, então, 1 sobre R igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. E se tivesse 4, 5, 6 resistores, era só continuar. Então, esse R aqui, na verdade, é o resistor equivalente. É esse que a gente vai utilizar aí nos exercícios. Então, esta equação aqui de baixo, que está destacada, serve para calcular o resistor equivalente de uma associação em paralelo. Vamos aplicar isso em alguns exercícios. O exercício número 1 diz assim, ó. Na associação de resistores da figura, os valores de I2 e I3 são respectivamente.
Bom, não mostrou para a gente aqui, né? Que teria uma bateria, não está aparecendo isso no desenho, mas a gente sabe que aqui nós temos um nó, né? E nesse nó a corrente que está chegando, ela vai ser dividida. Sendo que aqui é a parte que vai passar no primeiro, aqui é a parte que vai passar no segundo, e essa aqui é a parcela de corrente que vai passar no terceiro. Então, uma coisa que a gente já sabe desse tipo de associação é que a corrente I é igual à corrente I1 mais a corrente I2 mais a corrente I3. De tal forma que a gente sabe que está faltando aqui alguns valores. A corrente no primeiro é 4, a corrente no segundo nós não sabemos, e a corrente no terceiro a gente sabe que é 16. Então, isso aqui é uma relação que a gente já conhece com base na propriedade desse tipo de associação. E uma segunda propriedade que a gente sabe é que a tensão em cada um dos resistores vai ser a mesma. É a mesma aplicada pela fonte aqui, tá? Claro que eu não sei qual é a tensão da fonte, o problema não deu, mas também não vai precisar para encontrar a solução do problema. Então, isso aqui é o que a gente sabe teoricamente, pessoal. Nós queremos calcular I2 e o R3. Para calcular esta corrente que passa no segundo, eu vou precisar aplicar a primeira lei de Ohm. A primeira lei diz o seguinte, tá? R igual a U sobre I. De tal forma que o I é U dividido por R. Então, para calcular a corrente no segundo, eu preciso saber qual é a tensão aplicada nele e qual é o valor da resistência dele. A resistência 2, pessoal, nós sabemos que é 10. Então, esse valor aqui de baixo nós conhecemos. Faltando isso aqui, né? Esta é a tensão do resistor 2, ela pode ser determinada da seguinte maneira. Eu posso calcular a tensão no resistor 1. Eu sei que a tensão, pela lei de Ohm, a tensão é a resistência multiplicada pela corrente. Então, no primeiro, né, no resistor R1, o que eu posso afirmar? Que a tensão é R1 vezes a corrente que passa por ele. Então, a tensão no primeiro é dada por 20, o R1 está aqui, 20 ohm, multiplicado pela corrente. E a corrente no primeiro a gente sabe, é isso aqui, é 4 amperes. Logo, a tensão aplicada no primeiro resistor é 80 volts. Bom, mas a gente disse aqui atrás, todas as tensões são iguais, porque trata-se de uma associação em paralelo. Então, esse valor eu vou substituir aqui, né? Por quê? Porque a gente sabe que a tensão no primeiro é igual à tensão no segundo e é igual à tensão no terceiro. Isso aqui é uma característica da associação em paralelo. Então, eu vou ter a corrente no segundo igual a 80 dividido pelo 10, que é a resistência. E a corrente no segundo é igual a 8 amperes. Achamos a corrente I2 que o problema estava pedindo para a gente calcular. Então, já achamos parte do problema. Aqui, falta o resistor 3. Bom, para calcular esta resistência 3, eu vou aplicar também a lei de Ohm, só que eu vou aplicar ela assim, A lei de Ohm, então, vai ser R3 igual a U3 dividido por I3. Sendo que o 3 é igual ao 1, então eu vou pôr esse 80 aqui no lugar de U3. Então, a resistência do terceiro vai ser 80 dividido por 16. 16, que é essa corrente aqui. Então, 80 dividido por 16. 80 dividido por 16 é 5. A resistência, a unidade dela é ohm. Então, finalizamos aqui o nosso problema. A gente conhece aqui o I2 e a gente conhece o I3. Era possível a gente calcular o valor de I agora, né? Porque isso aqui a gente obteve o valor de 8 amperes, que vale 8, né? Então, se saiu desse nó 4 amperes
né? Saiu mais 8, 4 e 8, 12. 12 mais 16, essa corrente aqui seria 28. Então, a gente conseguiria até ver qual a corrente que estava entrando no nó. O problema não pediu, mas a gente tem essa interpretação. Finaliza aqui o exemplo número 1, então. Aqui no exemplo número 2, diz o seguinte. Dada a associação de resistores, então aqui à direita nós temos uma associação em paralelo, determine a resistência equivalente, determine a corrente elétrica que atravessa cada resistor e determine a corrente liberada pela fonte. Bom, pessoal, nós sabemos que a fonte libera uma corrente elétrica. Vamos chamar isso de I. Nesse nó aqui, né, aqui tem um nó, está chegando uma corrente I, vai sair uma corrente para alimentar o primeiro resistor, vai sair uma corrente para alimentar o segundo resistor e vai sair uma corrente para alimentar o terceiro resistor. E a gente sabe também que todos esses resistores, R1, R2, R3, estão submetidos na mesma tensão de 30 volts. Então, a tensão no primeiro é igual à tensão no segundo, que é igual à tensão no terceiro, e o valor correspondente a 30. Isso a gente já sabe, tá? Então, vamos para a solução do nosso problema. Na letra A, ele pede para calcular a resistência equivalente. Então, a gente sabe que, como se trata de uma associação em paralelo, nesse tipo de associação, a resistência equivalente ela é determinada fazendo isso aqui, ó. 1 sobre R igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. De tal forma que eu sei que os valores dos resistores são dados 8, 40 e 5. Então, nós temos aqui 1 sobre 8 mais 1 sobre 40 mais 1 sobre 5. Para encontrarmos o valor de RP, que é o resultado do paralelo, a gente vai precisar somar essas frações. Então, vamos tirar o mínimo múltiplo comum, né? O mínimo múltiplo comum desses números todos é o número 40. Para quem não lembra, a gente faz assim, né? 8, 40 e 5, aqui os denominadores. A gente faz uma divisão por 2, vai ficar 4. O 40 por 2 fica 20, o 5 não divide. A gente vai dividir por 2 também. Aqui fica 2, aqui fica 10, aqui fica 5. Dividimos por 2, fica 1, 5 e 5. E aí a gente divide por 5 até tudo ficar 1 aqui. E aí a gente tem essa multiplicação aqui, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 5, 40. Então, o MMC é 40 nesse caso. Então, aqui vai 40. 40 dividido por 8 é 5, então 5 vezes 1 é 5. 40 dividido por 40 é 1, então 1 vezes 1 dá 1. 40 dividido por 5 é 8, 8 vezes 1 é 8. Então, aqui fica 1 sobre RP. Então, 1 sobre RP vai ser igual a 8 mais 6, 14. 14 sobre 40. Aí, se a gente fizer o produto cruzado aqui, a gente vai ter RP vezes 14 igual a 40. E aí, isolando o RP, nós vamos ter 40 sobre 14, e 40 sobre 14 vai dar 2,86 aproximadamente. Então, gente, o que isso significa? Que esses 3 resistores que estão aqui, eles poderiam ter sido substituídos por um único resistor, chamado resistor equivalente, de valor 2,86 ohm. Esse faria o mesmo efeito dos 3 associados em paralelo. Bom, respondida a letra A. Agora, a gente vai querer calcular, então, qual é a corrente elétrica que atravessa cada resistor. Então, quanto de corrente vem aqui para o primeiro, quanto que vem para o segundo e quanto que vem para o terceiro. Bom, é bem simples.
Você só vai utilizar a lei de Ohm, né? A lei número 1. A primeira lei diz assim, que resistor é igual a tensão sobre corrente, ou pode ser a tensão sobre R para achar o I. Então, a gente usa essa formulazinha aqui. Então, no primeiro resistor, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o 1 sobre R1. No segundo resistor, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer a tensão sobre R2. E no terceiro, também a mesma equação, tá? A gente vai ter I igual a U3 sobre R3. Claro que aqui faltou pôr os índices, né? Bom, pessoal, a gente sabe o valor de cada resistor. Tá aqui, ó. Sabe o R1, a gente sabe o R2 e a gente sabe o R3. E a gente sabe também que, como eles estão em paralelo, as voltagens sobre eles serão sempre as mesmas e iguais a 30 volts, que é a tensão da fonte, né? Então, eu também sei isso aqui, ó, sei os valores de cima. Então, sempre que eu sei a tensão e a resistência, eu posso achar a corrente. A corrente no primeiro vai ser, então, 30 sobre 8. 30 sobre 8 é 3,75 amperes. Então, aqui a corrente no primeiro. Aqui no segundo, eu vou ter 30 dividido por 40. Então, eu vou ter aqui 0,75 amperes. A corrente que vai para o segundo. E ali no terceiro, eu vou ter 30 sobre esse 5 aqui. E 30 sobre 5 é 6 amperes. E na letra C, o último item, pedia para determinar qual era o valor da corrente liberada pela fonte. Então, a corrente liberada pela fonte é bem simples de ser determinada. Bom, eu sei que aqui no nó está chegando uma corrente I e está saindo a corrente I1, I2 e I3. Logo, a corrente I é a soma das correntes I1, I2 e I3. Portanto, a corrente liberada pela bateria vai ser a soma desses valores. 3,75 mais 0,75 mais 6. Somando tudo isso, eu tenho a corrente liberada pela fonte igual a 10,5 amperes. Então, está aqui o nosso problema, gente. Resolvido esta associação em paralelo. Agora, pessoal, nós vamos ver como ocorre, né, numa associação de resistores em série. Vai mudar agora as características, então a gente vai ter que tomar um certo cuidado, né? Então, a primeira coisa que a gente sabe é que quando a gente coloca um voltímetro aqui, ó, para medir a tensão no primeiro resistor, não vai dar o mesmo valor da fonte de 12 volts como era no paralelo. Por quê? Porque o lado esquerdo desse resistor está ligado aqui neste polo. Ó. Só que o lado direito dele está ligado nesse resistor. Ele não está ligado direto no negativo. Então, esse 12 é para os três. Então, aqui seria o positivo e aqui é o negativo. Ó. 12 é para os três resistores. Então, esse primeiro vai ficar com uma parcela de tensão. Vamos dizer que fique com 2,5. Vamos supor, tá? Esse segundo vai ficar com uma outra parcela. Vamos supor que ele fique com 3,5. E é óbvio que esse último vai ficar com uma parcela também, sei lá, uma parcela de 6. De tal forma que a soma dessas três parcelas tem que dar o valor da tensão da fonte, tem que dar 12. Tá? Então, numa associação de resistores em série, quando a gente fala da tensão elétrica, a gente já sabe que a tensão elétrica da fonte é aplicada para todos. Tá? Então, aqui ó, a fonte está aplicada aos extremos de toda a associação aqui. Ó. Então, 12 volts é para os três juntos. E aí, cada um vai pegar uma parcelinha, de tal forma que a gente pode afirmar matematicamente
que a tensão da fonte é a soma da tensão em cada um dos resistores. E agora a gente vai ver a medida da corrente elétrica. Bom, gente, como esse circuito aqui é um circuito que não tem nó, ou seja, não existe pontos onde a corrente se divide. A corrente que está sendo liberada pela fonte, tá? Ela vai chegar aqui, ó, ela vai passar aqui. Ela tem só um caminho. E essa corrente ela vai continuar e vai passar pelo resistor 2. E ela vai continuar e vai passar pelo resistor 3. De tal forma que o valor de corrente que passa aqui, o valor de corrente que passa nesse, o valor de corrente que passa nesse, é sempre o mesmo. Tá? Então, nesse tipo de associação, a corrente que está circulando no circuito vai ser a mesma. Então, isso aqui ó, é importante, gente. Então, pessoal, eu destaco aqui para vocês essas duas características marcantes de uma associação de resistores em série. Tá? Então, as correntes iguais e as tensões são somadas. A gente sabe também, pessoal, que esse tipo de associação aqui ó, vai ter o efeito de um único resistor chamado resistor equivalente. Para a gente determinar esse resistor que equivale por esses outros três, basta fazer uma soma direta de R1 mais R2 mais R3. Bom, é fácil de demonstrar isso. A primeira lei de Ohm, a gente sabe que é dada por R igual a U sobre I, logo, U vai ser R vezes I, né? Só isolar o U ali. Então, sabendo que nesse tipo de circuito as tensões elas são somadas para obter a tensão da fonte, eu posso, no lugar de U, colocar isso aqui, ó, R vezes I. R vezes I. Aqui no lugar de U1, eu posso pôr R1 vezes I1. Aqui no lugar de U2, eu posso pôr R2 vezes I2. E aqui no lugar de U3, eu posso pôr R3 vezes I3. Gente, aí eu posso muito bem fazer o seguinte. Eu olho para cá, ó, como as correntes são iguais, né, eu posso vir aqui ó, e cortar. Posso cortar as correntes que são todos os mesmos valores. Então, vai ficar a resistência em série igual a resistência 1 mais a resistência 2 mais a resistência 3. Está aqui a formulazinha para vocês. Vamos ver agora isso aqui aplicado nos nossos exercícios. Exemplo número 3 diz assim, dada uma associação de resistores, calcule a resistência equivalente. Então, eu quero saber quanto que dá isso aqui. Eu quero saber a corrente elétrica no circuito e nós queremos saber também a tensão em cada um dos resistores. Saber o 1, o 2 e o 3. É isso que nós queremos. Bom, gente, na letra A, para calcular a resistência equivalente, basta fazer o quê? Basta calcular a resistência em série fazendo R1 mais R2 mais R3. A resistência em série vai ser, então, 12 mais 4 mais 14. Esses valores dados aqui no problema. Somando todos esses valores, vai dar 30 ohm. Então, esta associação aqui, ela funciona como se fosse apenas um resistor de 30. Eu poderia usar um único resistor de 30 aqui conectado nessa tensão de fonte aqui de 120 volts, que eu teria o efeito desses outros três. Então, na letra A é isso. Na letra B, ele pergunta qual é a corrente elétrica no circuito. Bom, gente, para calcular a corrente elétrica no circuito, tá? Eu quero saber a corrente aqui, ó, qual foi o valor da corrente no circuito, que é a corrente da fonte. Eu posso muito bem fazer o seguinte, aplicar a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm é escrita R igual a U sobre I, de tal forma que eu posso dizer que U sobre R dá o valor de I. Então, U sobre R. Gente, aqui tem um cuidado.
qual é o valor de U e qual é o valor de R que eu vou usar. Bom, se esse U é o valor da fonte, eu posso então substituir aqui por 120. Esse R aqui, ó, eu não posso usar o R de um resistor. Por quê? Porque o 120 ele está para todos. Então, se eu vou usar a tensão da fonte que está para todos, eu tenho que usar a resistência total do circuito. Então, eu vou usar aqui 30. Então, a corrente na fonte vai ser 120 por 30, vai ser 4 amperes. Então, aqui eu tenho a resposta. Eu posso também, pessoal, fazer uma interpretação bem simples aqui, ó. Que se a corrente que está sendo liberada pela fonte é 4 amperes, e se esse circuito é um circuito onde não tem mudança de caminho, então todas as correntes que vão passar nos resistores vão ser 4. Então a corrente que vai passar no primeiro, a corrente que vai passar no segundo e a corrente que vai passar no terceiro vale 4. Isso é uma conclusão que eu tenho por ser um circuito em série. Tá? E isso aqui vai auxiliar para resolver a letra C do problema. Para calcular a letra C, basta fazer o quê? A gente sabe que vai passar, então, por esse resistor aqui, uma corrente de 4 amperes. A gente sabe também que por esse outro resistor também vai passar uma corrente de 4 amperes. E por esse último também uma corrente de 4 amperes. De tal forma que a gente sabe que para calcular a tensão aqui, ó, o voltímetro, quando a gente colocar nesse resistor número 1, para achar esta tensão, eu devo aplicar a primeira lei de Ohm. A primeira lei diz o seguinte: R igual a U sobre I, logo U é R vezes I. Então, no resistor 1, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer R1 vezes I1. Então, eu vou ter o seguinte: o R1 vale 12, a corrente que passa por ele é 4. Então, 12 vezes 4, isso aqui vai dar 48 volts. No segundo resistor, no R2, eu tenho a tensão igual à resistência multiplicada pela corrente. Então, se colocarmos aqui um voltímetro, quanto que ele vai medir? Esse voltímetro 2. Ele vai medir o valor 4 da resistência multiplicado por 4 da corrente. 4 vezes 4. A tensão no segundo vai ser 16 volts. E no R3, que é o último, a gente vai ter o 3 igual a R3 vezes I3, sendo o resistor 3 14 e a corrente que passa por ele 4. Então, 14 vezes 4. A tensão no terceiro vai ser 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 4, 56 volts. Percebam, tá, pessoal? O seguinte, que a soma das leituras dos 3 tem que dar 120. Então, pessoal, 48 mais 16 dá 64. Mais 56 e essa soma toda vai dar esse valor aqui. Bateu a nossa resposta com a teoria. Enfim, pessoal, concluímos então essa videoaula onde a gente fez aí o tratamento de um circuito em série e o tratamento de um circuito em paralelo. A gente aprendeu a verificar o que acontece em cada um dos circuitos e aprendemos como calcular a tensão, a corrente e a resistência equivalente nesses dois tipos de circuitos. Na próxima videoaula, nós vamos misturar a associação em paralelo e a associação em série, e aí nós vamos ter a associação de resistores mistas. Portanto, saiba bem o que acontece com a associação em série, saiba bem o que acontece com o paralelo para que nós não tenhamos problemas na próxima videoaula. Deixo o meu grande abraço e nos vemos na videoaula 4.07. Tchau, tchau!